Imagina lá que você precisa fazer seu atendimento odontológico e você tem um paciente com muita náusea. É possível que isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Eu vou contar para vocês alguns episódios do que eu tive, o que eu vivencio. E assim, realmente é algo comum, assim. Eu não tive nenhum nem dois, mas eu tive mais de vários pacientes com náusea. Isso acaba tanto atrapalhando o nosso procedimento, o andamento do nosso atendimento, como também isso é muito incômodo para o paciente, né? Então ele sofre com aquilo e a gente vai ver ao longo dessas lives o que causa, como que a gente evita, que tipo de medicamento a gente pode utilizar, será que vale ou não a pena utilizar para cada caso assim que a gente tem na literatura, tipo de paciente. Top Docs! Se você quer receber os meus resumos, é muito fácil. Cada live minha, eu faço um resumo, eu coloco todos os pontos, linko alguns artigos, inclusive. E se você quiser receber esses resumos e os artigos que eu utilizei para me embasar, para criar cada live aqui para vocês, é só vocês se cadastrarem no meu site. Então, vocês vão lá, pamelaperes.com.br/resumos, com S, tá legal? Deixa seu e-mail, seu nome lá, que aí toda semana, geralmente uma vez por semana, eu vou mandar ali o resumão das lives que a gente fez, com artigos a mais para você se aprofundar, guidelines, diretrizes, enfim. Então, assim, quem já se inscreveu já tá toda semana recebendo aí minhas atualizações, os meus artigos. Se você então quer se aprofundar um pouquinho mais, você manda ver e só se cadastrar na minha lista de transmissão, tá legal? Bom, como que então vai ser o manejo odontológico desse tipo de paciente? Chegou lá por atendimento, vou contar pra vocês já um episódio de um paciente que eu tive. Então eu atendi, tem, sei lá, uns 6 meses eu atendi um paciente, ele era um paciente obeso, diabético descompensado, inclusive, né, hipertenso, mas era um paciente que não era um paciente muito ansioso, era um paciente muito tranquilo. Mas ele sofria com uma náusea durante o atendimento, gente, vocês não estão entendendo. Bastava ele sentar na cadeira odontológica que ele já começava com essas náuseas, muita ânsia e assim, era muito desconfortável para ele. Lógico, quando a gente tem um paciente com náusea, isso também não é nada legal pra gente, né? Convenhamos. Então, como é que você vai fazer ali um isolamento absoluto? Como é que você vai fazer uma restauração, tentar manter o ambiente seco? Ou mesmo durante uma cirurgia, isso atrapalha muito. Você tá ali fazendo uma incisão e o paciente tem ali aquela ânsia, aquele reflexo de vômito, pode inclusive até vomitar. Isso acontece bastante também, especialmente com paciente pediátrico. Então isso é muito sério, isso atrapalha muito o andamento do nosso atendimento e é extremamente desconfortável para o paciente, como eu já falei. E aí, o que a gente precisa entender para começar aqui a nossa live? Esse meu paciente, por exemplo, ele não tinha nenhuma alteração sistêmica. Eu vou falar o que geralmente causa náusea. Então, ele não tinha nenhum histórico que levava a esse quadro. Ele simplesmente tinha muito nojo, ele tinha ânsia. Então, o fato de eu manipular a boca desse paciente já causava esse reflexo nele. E você via, eu notei que ele sofria com isso, ele não queria estar tendo náusea, né? Ninguém quer ter náusea, gente. Quem aqui teve náusea já sabe, é horrível ter náusea, vomitar. Mas assim, ele ainda tinha esse reflexo, ele não conseguia controlar. Mesmo tentando respirar pelo nariz, ele não chegava a ser um paciente ansioso, mas o fato dele estar tendo náusea dificultava, e ele acabava ficando um pouco mais ansioso por causa disso, porque ele queria ter tranquilidade, né? Ele queria ser atendido de forma mais sossegada, sem estar ali com tanta ânsia de vômito, mas tinha esse episódio. E esse foi um paciente que eu manejei, que inclusive eu utilizei medicação para controlar a náusea dele, e aqui eu quero trazer exatamente isso para você, porque pode ser que isso esteja acontecendo, já aconteceu ou provavelmente vai acontecer na sua clínica, tá legal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, só para você assim ter uma ideia, né? O que é náusea, basicamente? Então, ó, eu peguei aqui para vocês a definição certinha e é basicamente um desconforto abdominal subjetivo associado à vontade de vomitar. Então, como o próprio nome diz, isso é subjetivo. Então, é aquele desconforto que vem da região abdominal, isso é variável, cada pessoa sente por N motivos e causa aí essa vontade
momentânea de vomitar, e inclusive o paciente pode vomitar, né? Se você já teve um episódio desse, marca aqui, deixa aqui pra mim no YouTube, e quem tá no Instagram, conta aqui pra mim se já aconteceu de seu paciente vomitar enquanto você tava atendendo. Então isso é muito passível de acontecer, né? É muito fácil. A gente tá manipulando boca, não tem nem o que dizer, né? Dependendo da situação, tem o estímulo mesmo, tá legal? E olha só, esse desconforto geralmente é causado por uma estimulação do trato gastrointestinal e tá ligada ali, Doc, deixa eu pegar aqui, que eu perdi o meu resumo, com o nervo vago, tá legal? Então, assim, realmente é um estímulo neurológico que causa, que tá ligado com a região gastrointestinal. E aqui eu peguei só para vocês saberem, ó, a ânsia, né, a náusea, ela é causada por um estímulo dos receptores dopaminérgicos D2 e receptores 5-HT3. Então guarda isso daí, já que a gente vai usar daqui a pouco. Então é neurológico, tá legal? Lógico, esse processo, esse gatilho aí desses receptores, eles são causados por N motivos. A gente também já vou destrinchar aqui pra vocês. E aqui já é a primeira dica que eu tenho pra você. Então, se você tem um paciente que te fala que tem náusea ou que ele está tendo náusea durante o seu atendimento, a primeira coisa que você tem que descobrir é a causa. O que está acontecendo, o que está causando esse desconforto, está causando assim esse gatilho aí gastrointestinal no paciente, tá legal? E, segundo a literatura, a gente tem algumas causas. Algumas causas são bem conhecidas, eu vou falar aqui pra vocês. Outras nem tanto, outras são um pouco mais subjetivas. Então, vamos lá. A primeira causa, Doc, e é muito comum, inclusive, é estados enjoos de movimento. Esse é o termo, enjoos de movimento. Eu sofro disso, inclusive. Por exemplo, quem aqui tem náusea, acontece com você, se você está lendo dentro do carro? Eu simplesmente não consigo, é impossível para mim fazer isso, porque eu sinto muita náusea. Vira náusea, que depois vira dor de cabeça, inclusive. E aí, contando com isso, né, além disso, esse é outro motivo que pode levar à náusea. Períodos de enxaqueca, pacientes com muita dor de cabeça, dores de cabeças intensas, a cefaleia, né? É um paciente que ele pode desenvolver junto náusea como consequência, e vice-versa, a própria náusea causar dores de cabeça também. Então, eu sou dessas pessoas. Se eu eu lembro na época do pré-vestibular, na minha época é péssimo, né? Parece que eu sou velha, gente. Eu não sou velha assim, pelo amor de Deus. Mas quando eu quando eu fui entrar na faculdade, ainda era vestibular, não era SISU, nem nada disso. Então a gente viajava o país inteiro para fazer vestibulares nas faculdades. E eu lembro assim que quando eu entrava nesses ônibus, que ia todo mundo fazer vestibular e tal, eu lembro que tava todo mundo lendo, estudando, né? Aproveitando aquele tempo ocioso. Quem diz que eu conseguia? Se eu querer, até hoje, se eu querer ficar no celular, ler alguma coisa no celular enquanto eu tô no carro, vai ser a Pamela ficar com náusea, não tem como. Então isso é dos fatos, dos efeitos. Não é tão comum, lógico, no consultório odontológico, a não ser que você, sei lá, trabalhe num consultório odontológico ambulante, não é tão comum o paciente tiver isso. Mas só para você saber que tonturas, dores de cabeça, enxaquecas fortes e esse enjoo do movimento são alguns fatores, tá legal? Outros fatores, esse daqui é muito importante para nossa clínica, tá? Que tá correlacionado aí com episódios de náusea, e é um grande alerta. Então, ó, se seu paciente, já fica a dica número 2, se seu paciente normalmente não tem náusea, não desencadeia isso por nenhum motivo, e você vai atender ele e ele começa a apresentar náuseas, te relatar que ele tá com esse desconforto, que ele tá com ânsia de vômito, pode ser que ele esteja tendo um quadro de hipoglicemia. Olha só o alerta. Então isso quando a gente tem um quadro de baixa glicemia na corrente sanguínea, um dos efeitos, isso é um efeito fisiológico, é essa náusea. Inclusive o paciente pode vir vomitar. E eu já te dou esse alerta, tá? Eu sei porque aconteceu isso comigo, gente, náusea comigo mesmo. A pessoa tem náusea pra tudo, né? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, era comum eu ter quadros de hipoglicemia.
E como efeito disso, como resposta do organismo, nós temos a náusea, e se a gente não fazer uma alimentação, não ingerir ali uma glicose meio que de imediato, de rápida absorção, eu tenho vômito. E se você já teve hipoglicemia, você sabe o quanto libertador é vomitar quando a gente está nessa situação. Por quê? É um reflexo do nosso organismo. Então, quando a gente vomita, meio que automaticamente eu já tenho novamente o meu estado normal. Isso pode acontecer com hipotensão, como também pode acontecer com hipoglicemia. E aqui é importante, então se você está atendendo o seu paciente, se ele do nada começou a sentir náusea, ele pode estar tendo um quadro hipoglicêmico. E isso você tem que ter uma atenção ainda mais redobrada se é um paciente com diabetes, especialmente diabetes tipo 2, que os quadros de hipoglicemia eles são bem bruscos, então ele acontece de uma hora para outra, literalmente, né? Então, fica atento nisso. Esse é um dos motivos, então, baixa glicemia sanguínea, né? Quadros de hipoglicemia. Outro tipo de situação que leva a náusea e leva a vômitos, inclusive, que isso é comum, não do consultório odontológico, mas é muito comum na nossa vida, na nossa rotina, é a intoxicação alimentar, né? Então, você comeu alguma coisa que estava intoxicada, ou mesmo, isso é um hábito péssimo, às vezes a gente vai comer um hambúrguer, alguma coisa com a mão, numa lanchonete, acaba ali na pressa esquecendo de lavar a mão, então acontece de você se intoxicar, mão suja, gente. Na verdade, é mais comum a gente ter intoxicação alimentar, tanto crianças e adultos, por causa de mão suja, mão contaminada, do que o próprio alimento, tá legal? Mas isso também é um dos motivos que pode acontecer, não é comum da nossa rotina, mas só pra você saber, tá legal? Outra situação também que é super comum e pode acontecer com você, na verdade, eu tenho quase certeza que já aconteceu, são os enjoos matinais, as náuseas matinais da gestante, né? Ali nos primeiros meses de gestação. Na verdade, existem assim, algumas gestantes que passam toda a gestação com náusea, coitados. Eu já tive gestância assim, que pior, intensifica no começo da gestação ali e depois dá uma pausa e volta lá no terceiro trimestre, no último mês de gestação. Então isso é muito comum também de a gente encontrar no consultório odontológico. Pacientes num quadro de hipoglicemia e gestantes, né? Gestantes geralmente vão ter essa náusea no começo da manhã. Inclusive, eu não sei se alguma gestante já relatou isso pra você, mas eu já tive isso. Elas dizendo que não foi nenhuma, foi várias gestantes me falaram isso. Doutora, eu não consigo escovar o dente de manhã cedo agora que eu tô grávida. Se eu escovar o dente, eu vomito, né? Então, eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também. Por quê? Porque nesse período matutino, a gente tem uma alteração hormonal importante da gestante. E é exatamente essa alteração hormonal que vai ter essa náusea, né? Quando a gente tem ali picos hormonais malucos, quando se está gestante, a gente tem isso também, então está correlacionado, beleza? Fique atento então com as gestantes que você atende, porque pode acontecer. Bom, e aí outra situação também importante, e foi o caso exatamente desse paciente que eu atendi, que tinha náusea, sim, são situações de ansiedade, situações depressivas ou mesmo nojo puramente. Então, imagina aquele paciente que tem nojo de sangue, né? Você começa a estimulação, começa uma cirurgia, ele começa com náusea, né? Então, por exemplo, crianças, isso é mais fácil de acontecer, inclusive. Você tá ali com gosto de luva, gostos novos, né? Cheiros diferentes do ambiente odontológico. Então, isso, além da ansiedade, além do medo, a gente também tem um fator nojo. E isso realmente não é tão comum como uma hipoglicemia, como uma gestante, mas acontece. Então, eu já tive pacientes assim. Se você atende criança, principalmente, pode ser que você já tenha vivenciado isso bastante, tá legal? Ansiedade, medo do atendimento odontológico pode causar esse não só frio na barriga, mas também como náusea, tá legal? E por último, não menos importante, inclusive esse é um assunto que eu quero frisar bastante nessa live, são pacientes em quimioterapia, né? Os efeitos colaterais da medicação, da quimioterapia, também vão causar náuseas nos nossos pacientes, nos pacientes oncológicos. Então isso, na verdade, para minha rotina clínica, é o que mais acontece. O que mais eu tenho de pacientes com quadros de náusea são pacientes em tratamento quimioterápico, ok? E a gente vai falar bastante disso, porque nesse caso a gente tem que ter um manejo um pouquinho mais
diferenciado no atendimento desses pacientes, beleza? Fechou aí então, ó, 6 situações que eu passei aqui pra vocês de pacientes que têm náusea, beleza, Doc? Deixa eu ver aqui, o YouTube tá bombando aqui, o João mandando várias mensagens, muito legal. Vamos seguir aqui então, Doc. Bom, uma vez que você sabe aí, você já investigou, fez aquela anamnese melhor, digamos assim, eu chamo de anamnese blindada, né? Aquela anamnese top, você já provavelmente conseguiu identificar alterações sistêmicas que podem estar ligadas. Então, assim, algumas coisas, algumas situações dessa que eu citei, são muito simples de a gente resolver. Então, por exemplo, vamos lá, né? Como que a gente vai evitar esses transtornos durante o nosso atendimento odontológico? Como que a gente evita que o paciente tenha náusea ou mesmo vomite durante o atendimento? Quando a gente tem pacientes que têm a náusea por episódios de ansiedade, né, de tensão do atendimento odontológico, eu imagino que você já sabe, se você me acompanha aqui faz tempo, você já sabe, não é mesmo? Esse é um paciente indicado para sedação leve, para sedação consciente. Então essa é uma das melhores formas da gente exatamente controlar essa ansiedade, controlar esse medo e, consequentemente, evitar que o paciente tenha náusea ou mesmo vomite, tá legal? Isso é aplicável tanto para o paciente adulto como para o paciente pediátrico, como para o paciente idoso, né? Também pode ser aplicado com pacientes com alterações de saúde. Então vale super a pena. Se você na sua avaliação identificou que essa náusea, que esse desconforto é por medo, é por ansiedade, então vale a pena ou você fazer a boa e velha iatrosedação, né? Você ir aos poucos com esse paciente para ele pegar a confiança em você, ou você avaliar e, se possível, a sedação medicamentosa, tá legal? O que você achar, o que tipo de medicamento você achar mais viável e interessante para o seu paciente, tudo bem? Beleza? Então isso é um pouquinho mais fácil da gente resolver. Numa situação, por exemplo, da gestante, o que eu faço com essa gestante que tá aí nauseada, coitada, chega de manhã cedo pra mim, quase vomitando, ela não consegue nem escovar o dente de manhã, porque senão volta tudo a janta, né? O que acontece nessa situação? Bom, a primeira dica que eu dou pra você é você evitar atender gestantes no período da manhã, porque geralmente são esses períodos que a gente tem mais náusea. Se a sua gestante relatar que não tem náusea de manhã, mas eu tenho náusea depois do almoço, eu tenho náusea no final da tarde, isso pode ser variável, ok? Você simplesmente evita atender ela nesses períodos, atenda ela em outros horários que ela não tá assim nesses quadros de tanta náusea, ok? Pamela, a minha gestante, ela tem náusea o tempo todo. Então, ela, na verdade, a náusea pega ela de surpresa. Ela não sabe quando que vem a náusea. E só o fato dela estar vindo no consultório com vários cheiros, aquele cheiro, né, o cheiro do consultório odontológico, cheiro de dentista, né? Isso causa tanto estímulo nela que basta ela entrar no consultório odontológico que ela já fica nauseada, que ela fica desconfortável. E aí, o que eu faço nessa situação? Bom, nessa situação, outra abordagem que você pode ter é utilizar medicamentos, né? Você utilizar antieméticos. E eu já vou te contar qual é aí o antiemético mais indicado para gestante e que não tem o risco para ela nem para o feto, tá legal? Mas sim, vale super a pena você utilizar um antiemético nesses casos. Fechou, Doc? Bom, outra situação, por exemplo, que também eu já citei que é comum, casos de hipoglicemia. Então, eu tenho um paciente que não tem histórico de náusea, não está gestante, não é um paciente onco, enfim, é um paciente tranquilo para o atendimento, mas você vê que ele está começando a sentir um desconforto estomacal, intestinal, náusea, tá com ânsia de vômito, enfim, quem tem ânsia sabe que é uma sensação péssima, né? E aí, né, nesse caso, o que está acontecendo? Doc, avalia a glicemia do seu paciente. Especialmente se ele é um paciente diabético, se é um paciente jovem, se é um paciente que foi de jejum para o seu consultório odontológico. Então, avalia a glicemia do seu paciente. Eu sempre falo isso. Na verdade, isso é um hábito meu, da minha rotina clínica, toda a avaliação inicial dos meus pacientes, especialmente antes dos meus procedimentos mais cruentos, mais invasivos, avalio pressão arterial e avalio a glicemia também. Então, a melhor forma de você evitar um episódio de vômito ou náusea
por hipoglicemia é você identificar ela previamente, é você prevenir que isso aconteça. Então, se você identificou que o seu paciente está num quadro hipoglicêmico, e a gente considera, eu digo a literatura, considera a hipoglicemia quando a gente tem uma glicemia menor que 60 miligramas por decilitro. Então, se você fez ali a glicemia capilar no seu paciente e deu isso, automaticamente você já faz uma alimentação, dá algo açucarado para o seu paciente. Simples, né? Simples. Se do meio do atendimento ali, né, digamos que começou sem hipoglicemia e no meio do atendimento eu tô num quadro de ânsia, interrompe ali o atendimento, confere a glicemia, vê se tá num quadro hipoglicêmico e aí você vai ofertar alguma coisa doce pro seu paciente se ele conseguir comer ou beber, tá legal? Porque dependendo da situação ele não vai conseguir, pode vomitar, e isso é normal, não tem problema. Vomitou, passou aquela ânsia, né? Geralmente dá um suador vomita e aí alivia e passa. Passou, faz algum tipo de alimento ou bebida com alto teor glicêmico, né, de glicose. Que tipo, Pamela? Ó, boa e velha Coca-Cola, viu? Nessa hora, a Coca-Cola, eu vou te contar, faz milagre. Então, passa lá uma boa e velha Coca-Cola para o seu paciente, mas pode ser aquele cafezinho mais adoçado, um chá mais adoçado, água com açúcar, uma bala, o que você tiver que tenha bastante açúcar e que seja de rápida absorção, tá legal? Então, previna, se você prevenir hipoglicemia, você não vai ter a chance, esse desconforto de náusea ou mesmo vômito durante seu atendimento, beleza? Fechou aí, galera? Então, ó, até agora isso a gente já resolveu, né? Ansiedade, gestação, hipoglicemia. Outra situação que é a situação, por exemplo, do meu paciente, esse que eu atendi. Aquele paciente que tem nojo, literalmente ele tem nojo de sangue, fica com ânsia só da manipulação, só de alguém estar ali manipulando a língua, a bochecha. Nesse caso, Doc, a minha sugestão, e é a sugestão que eu encontrei para esse meu paciente, porque sinceramente isso você não vai encontrar em nenhum artigo, mas nesse caso, o meu paciente, eu tomei duas abordagens. A primeira é que eu passei medicamentos antieméticos para ele, e a segunda é que eu fui com calma, fui aos poucos, não fui lá trabalhando e já vamos mexer e tal, não. Eu via que ele mesmo com antiemético, ele tinha alguns episódios de náusea. Eu parava, não deixava ele muito deitado, mantinha ele um pouco mais sentado, 45 graus na cadeira. Então isso é a minha sugestão. E assim, a melhor aspiração possível que você conseguir. Então de preferência uma bomba a vácuo, aspira, não deixa acumular sangue, não deixa acumular muita saliva, porque aí quanto mais isso tiver acumulado, mais náusea vai causar. Outra dica que eu dou. Quando você for aspirar, né, fazer a sucção num paciente assim muito nauseado, evita colocar lá na orofaringe, lá no palato mole, porque ali é você pedir, é do jeito que você colocar, o paciente vai voltar tudo e vai vomitar. Então o que você faz? Aspira na região da mucosa jugal, na região da bochecha e embaixo da língua, sabe? Aspira essa região mais de baixo, sem entrar muito em contato, sem ficar enfiando lá o sugador ou aspirador na garganta do paciente, na região do palato mole, no final ali da língua do paciente. Então evita isso, porque aí, ó, pelo menos essa foi a alternativa que eu encontrei e aí eu consegui fazer a restauração, consegui fazer exo, tudo que eu precisava fazer nesse paciente. Mas sobre o uso de antiemético e tomando esses cuidados mesmos manuais ali na minha manipulação do paciente para evitar que ele tenha uma náusea, tudo bem? Então quanto menos estímulo a gente fizer ali, melhor, tá legal? Outra alternativa muito boa, na verdade isso eu já faço para as minhas restaurações, mas se você não tem o hábito, faça, especialmente no paciente com náusea. Faça isolamento absoluto. Então, vou fazer endo, lógico que você tem que isolar, né? Vou fazer uma dentística. Nem sempre a galera aí usa isolamento. Eu sempre uso de verdade, eu não tô aqui pra falar, eu sempre uso isolamento. No SUS eu usava isolamento. E faz o isolamento porque o paciente consegue às vezes respirar um pouquinho melhor, então ele não consegue sentir tanto você colocando a mão porque tem um lençol de borracha protegendo, tá legal? Se você achar que você vai isolar e vai piorar ainda mais, você testa. Tá piorando a náusea, tira o isolamento, faz isolamento relativo, às vezes não tem o que fazer, tá legal? Mas fica a dica aí para esses pacientes com nojo mesmo, com náusea por manipulação, por acúmulo de saliva, de sangue, né? Então, às vezes o gosto do sangue causa isso, é muito comum também. Se você faz cirurgia, enfim, essa é a minha dica para você, fechou?
E aí, Doc, outra situação que a gente também vai trabalhar, e agora é a situação que eu quero aprofundar um pouco mais com você, são aqueles pacientes com quimioterapia. Então vocês sabem que aqui eu sempre trago esse assunto, eu sempre trago pacientes com alterações sistêmicas. Inclusive, se você quer que eu fale mais de paciente oncológico, eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre esse perfil de paciente, deixa aqui embaixo pra mim, Pamela, quero que você fale de paciente onco, sugira pra mim temas aqui pras nossas lives, tá legal, docs? Que aí eu trago mais esse assunto pra vocês. Então, realmente, eu tenho notado de todos os meus vídeos que eu não tenho falado de onco, falei muita pouca coisa lá. Há um ano atrás eu falei de onco e eu quero retomar alguns vídeos. Então, se esse é um assunto que te interessa, se você quer saber um pouquinho mais disso, deixa aqui embaixo pra mim, tá legal? E essa live, realmente, eu quero falar de paciente que faz quimioterapia, Doc. Quando a gente tem um paciente oncológico, o que mais vai causar, digamos que é um paciente assim, que faz rádio e que faz químio. Entre a rádio e a químio, aquele paciente que geralmente tem náusea é o paciente da químio. Então, eu já tive alguns pacientes, por exemplo, de cabeça e pescoço, que não faziam quimioterapia, só utilizava ali uma terapia coadjuvante, né, no tratamento, e aí não tinham tanta náusea. Mas existem alguns pacientes que têm muita náusea, especialmente por causa de quimioterapia, tá legal? Então é isso que eu quero falar hoje pra vocês. E aqui, Doc, quando a gente pensa no paciente de quimioterapia, a minha alternativa nessa situação é realmente utilizar uma medicação, tá? E eu vou explicar pra você por quê. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, tá aqui no meu resumo, hoje eu não vou conseguir compartilhar a tela pra vocês, mas tá aqui no meu resumo. A gente tem alguns medicamentos, na verdade tem uma variedade de medicamentos antieméticos. O que é um medicamento antiemético? É um medicamento que vai diminuir esse reflexo da náusea, né? Vai diminuir a ação desses receptores. E aqui a gente tem uma infinidade de grupos medicamentosos que vão fazer essa ação antiemética, tá legal? Então, por exemplo, ó, eu tenho antagonistas dos receptores 5-HT3, lembra que eu falei pra vocês? Então, eu tenho esse grupo de medicamento, eu posso ter anticolinérgicos, eu posso ter fenotiazida, eu posso ter butifenonas, eu posso ter corticosteroides, olha que interessante, inclusive guarda aí que eu vou dar essa dica já pra você. E benzamidas, então eu tenho muitos tipos aqui, tanto para uso intraoral como para uso intravenoso também, tá legal? Todos que eu vou citar aqui a gente pode utilizar inclusive tem alguns com adesivo também que é bacana. Então a gente tem vários, né? Por exemplo, escopolamida, que é um anticolinérgico, a gente tem o dimenidrinato, que é o Dramin, né? O que é o Dramin? O Dramin é um antihistamínico. Olha que interessante, né? O uso dele é para evitar náusea, mas a ação dele é antihistamínica. Então, os antihistamínicos, eles vão agir ali quase nos mesmos receptores ligados às reações alérgicas. Então, quando a gente faz uso de um Dramin, é por isso que o paciente geralmente sente sono, né? E sim, vai diminuir o reflexo de náusea, o reflexo de vômito. Então aqui eu já deixo a dica para vocês que o Dramin é um ótimo medicamento, é um ótimo antiemético para a gente utilizar na nossa rotina. E outra coisa maravilhosa dele, lembra lá a gestante, lembra o seu paciente pediátrico? Se a gente precisar fazer um antiemético nesses pacientes, o mais indicado é o Dramin, né? É a dimenidrinato. Nossa, gente, eu me enrolo pra falar essas coisas. Mas vocês entenderam, é o Dramin é o que interessa, tá legal? Então ele faz exatamente essa ação antihistamínica. Vou abrir um parênteses aqui, que existem alguns colegas que fazem, digamos assim, sedação com uso de Dramin. Tudo bem, Doc? Vamos deixar claro que o Dramin, ele é um antihistamínico. Um dos efeitos colaterais, sim, é a sonolência, mas ele não é o medicamento mais indicado para você fazer sedação consciente, tá legal? Então tem vários vídeos aqui no canal do YouTube, enfim, que eu falo já sobre benzodiazepínicos, medicamentos que são realmente ansiolíticos e hipnóticos, que são os mais indicados para sedação. Porém, é uma alternativa, digamos assim, né? Então é legal, você vai ver que o paciente pode ficar com um pouco de sonolência. A gente já tem outro tipo de Dramin, que é o Dramin B6, né, Cristi? É o B6? Que é o outro B3, B6, né?
Acho que é B6, B6, se eu não me engano. O Cris vai pesquisar. Eu pergunto pro Cris porque ele utiliza várias vezes, ele já utilizou antes Dramin. B6. Então, o Dramin B6, ele é um tipo de composto, é outro tipo de formulação e ele causa menos sonolência. Então, assim, eu prefiro o Dramin B6. Por quê, Pamela? Porque, assim, se eu vou atender uma gestante, às vezes ela tem que trabalhar depois. O mesmo paciente, o paciente pediátrico até que as mães agradecem, né? As mães agradecem se ele fica meio sonolento, se ele fica com soninho. Mas no caso da gestante, outro paciente que vai trabalhar depois, não é legal. Então, na verdade, quando a gente passa o Dramin, que não é esse com composto que diminui a sonolência, o paciente não pode dirigir depois. Por isso que eu não gosto dele. Então, se for para você passar, eu sugiro você passar o Dramin B6, que é uma formulação que diminui aí o sono, não vai ter tanto sono no paciente, tá legal? Mas guardaram aí? Então, esse é um antiemético, assim, muito famoso, muito tradicional, muito utilizado. Então, eu sou uma pessoa que utiliza para viajar, dependendo, às vezes eu fico um pouco nauseada. Então, vale a pena. Esse é o primeiro grupo e, como eu falei, está no grupo dos antihistamínicos, tá? E aí, Doc, outro recurso muito bacana, outro tipo de medicamento que você pode utilizar e ele tem essa ação antiemética são os corticosteroides. E entre eles a gente tem um bem específico que é a dexametasona. Olha que legal! Então, ó, qual que é a minha dica para você? Você faz cirurgia, certo? Você faz implante, cirurgia oral menor, cirurgia oral maior. Geralmente, a gente faz no pré-operatório a dexametasona como corticoide para evitar edema, já para ter uma ação anti-inflamatória. Só que se você não sabia, olha aí, você estava fazendo gratuitamente um medicamento também antiemético. E o que tem na literatura, inclusive, é que a dexametasona é um dos medicamentos indicados pela literatura para pacientes que estão em tratamento quimioterápico. Olha que interessante. Por quê? Porque na teoria, por ser um corticosteroide, é uma substância que é muito semelhante com os próprios corticosteroides endógenos, né? Então, assim, não vai fazer interação medicamentosa ali com todos os outros quimioterápicos, outras medicações que o paciente está utilizando. Então, a literatura traz aqui tudo que vocês pesquisarem, por exemplo, no MESC, por exemplo, vocês vão encontrar esse tipo de medicamento com indicação, tá? Doc, eu não vou conseguir super me aprofundar para você aqui na prescrição tudo mais, né? Na indicação ou não, por quê? Quando a gente pensa no paciente que faz quimioterapia, a gente precisa ter sempre uma troca com o médico, né? Então, isso é um hábito meu, sempre foi minha rotina clínica, e aqui a gente tem que ter uma conversa, tem que, antes de eu passar o medicamento, ter essa troca, né? Pra gente ter certeza que não vai ali interferir ou fazer uma interação medicamentosa com os medicamentos quimioterápicos, tá legal? Mas ok, então a gente também tem isso daqui, super utiliza, e aí como eu falei pra vocês, antihistamínico, que é o Dramin, dexametasona como corticoide, né? A gente também tem a metoclopramida. A metoclopramida, deixa eu até conferir aqui só para não falar errado para vocês. É o Plasil, perfeito, tá? Esse é o outro grupo também que é famoso, né? A gente já conhece, não sei se você conhece, mas o Plasil também é bastante utilizado. E aqui, esse medicamento é do grupo das benzamidas, tá legal? O que a literatura traz pra gente é que ele não é o mais indicado para prevenção de ânsia. Ele é mais utilizado já quando o paciente está com náusea e aí você faz e tal, é o que a literatura mostra também. Mas é um recurso. No caso do Plasil, ele não é a melhor indicação para pacientes gestantes, nem para pacientes pediátricos, mas você sim pode utilizar para um paciente adulto, um paciente ígito ou um paciente com alteração sistêmica e você conferir as interações medicamentosas, tá legal? Então a gente tem aqui, já dei a dica para vocês dos 3 principais assim que a gente pode utilizar: dexametasona como corticoide, Dramin e o Plasil. São os mais comuns, os antieméticos mais utilizados, mais pesquisados, que sim dá pra gente utilizar no consultório odontológico para prevenir tudo isso daí, tá legal? Bom, quando a gente fala de pacientes oncológicos, então, vamos entrar agora nesse assunto mais a fundo, né?
Eu fiz uma pesquisa aqui, então eu peguei um artigo de 2016, que é um guideline, né, uma diretriz, mas na verdade acho que é de 2017. Deixa eu até abrir aqui, depois eu vou mandar para vocês, 2016, do MESC, né, MESC and ESMO, que é um guideline, então, que ele fala exatamente, é um artigo médico, citando, por exemplo, qual é a terapia, quais são, é um guideline mesmo, para médicos, para o tratamento de náusea durante a quimioterapia. Então, ó, se vocês receberem um paciente onco no consultório odontológico de vocês, estejam cientes que esse paciente, especialmente se é o paciente que faz quimioterapia, existe assim uma chance muito alta de ele passar toda a terapia, todo o tratamento odontológico, perdão, todo o tratamento oncológico com náusea. Infelizmente, é muito sofrido. Eu já vi vários pacientes sofrerem com isso. E lógico que quando a gente pensa no atendimento odontológico, isso também atrapalha, é desconfortável. Então, por exemplo, o que eu mais tive, docs, de pacientes com muita náusea, e foram os que, assim, eu tive dificuldade, eu tive que fazer antieméticos, foram aqueles pacientes que principalmente estavam com mucosite, né? Então, além da dor, quando a gente tem a quimioterapia, eu posso ter mucosite, eu posso ter uma hipossalivação, então, geralmente, a saliva do paciente fica mais grossa. Quer ver, então, um paciente com câncer de cabeça e pescoço, que ele vai fazer rádio e ele vai fazer quimioterapia. Por exemplo, ele vai fazer a cisplatina. A cisplatina é um quimioterápico que potencializa a radioterapia. Então, esse medicamento é um dos que mais causa náusea. Nesse artigo aqui, a gente tem uma tabelinha mostrando os tipos de quimioterápicos que mais vão causar esse efeito colateral. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma combinação de antraciclina e ciclofosfamida, que é um tipo de combinação, né, de coquetel, digamos assim, utilizado para o tratamento de câncer de mama. Então, quase todos os tratamentos são feitos com esse quimioterápico. Carmustina, cisplatina, ciclofosfamida, como eu já citei, dacarbazina, mecloretamina e estreptozocina, ok? Todos esses medicamentos aqui são os medicamentos que o risco do paciente ter náusea é muito alto. Então, se você pegar um paciente com câncer de cabeça e pescoço, linfoma, mieloma, câncer de mama, algum tumor cerebral, ele provavelmente vai usar um desses medicamentos e ele vai ter muita náusea, gente. E é muito sofrido, é uma náusea o dia todo, tá? Infelizmente, esses medicamentos são os que mais tem. Eu atendo muito paciente com câncer de cabeça e pescoço, porque, obviamente, por eu fazer laser no consultório odontológico, eu recebo muito paciente assim, exatamente para o tratamento de mucosite, síndrome da ardência bucal, xerostomia, e assim, esses pacientes têm muita náusea para o atendimento. E nesse caso, doc, não há muito o que fazer. Nesse caso, a gente precisa entrar com a terapia antiemética. E é interessante porque a própria literatura mostra um guideline só para orientar médicos com o uso de antieméticos. Então tá aqui, eu vou deixar, se você tá na minha lista já de transmissão, provavelmente na semana que vem eu já te mando esse artigo, e aqui ele tá citando exatamente vários grupos de medicamentos. Basicamente, o que o médico mesmo vai prescrever para o paciente onco, serão aí 3 grupos de medicamentos. O primeiro deles é o mais comum, são exatamente os antagonistas 5-HT3, que é lá, lembra que eu falei para vocês que tem o receptor, que está ligado com o nervo vago, está ligado com toda a mucosa gastrointestinal? Então, é esse receptor. E esse receptor, ele está ligadinho com o reflexo de náusea, esse estímulo de náusea, de vômito e tudo mais. Bom, e exatamente utiliza-se um grupo de medicamentos que vão trabalhar exatamente nesses receptores, nesses neurotransmissores, que são os antagonistas 5-HT3, tá legal? E esses medicamentos, eles são assim, geralmente primeira escolha para os tratamentos de pacientes oncológicos para evitar náusea e vômito, tá legal, doc? A gente tem que pensar aqui, não é só o desconforto de ter náusea, porque isso é uma comorbidade importante. Se a gente pensar um paciente que vai fazer ali 1 mês, 2 meses de quimioterapia, gente, todo santo dia acordar e dormir com náusea, isso é muito debilitante, extremamente.
E se o paciente ele tiver náusea, consequentemente ele tem uma chance maior de ter vômito recorrente. E um paciente onco com vômito recorrente, ele pode entrar em episódios tanto de desnutrição, desequilíbrio eletrolítico, desidratação, tá legal? Além de agredir muito mais a mucosa oral, a mucosa esofágica, tudo bem? Então, assim, por isso que existe um guideline só para medicamentos antieméticos. Por isso, é bem possível que quando você receber um paciente que toma um desses medicamentos que eu citei, um desses quimioterápicos, esse paciente já estará fazendo uso de um antiemético. Então, investigue isso no seu paciente. Se ele não estiver fazendo e você precisar fazer o atendimento odontológico, precisar por algum motivo fazer, por exemplo, a laser terapia, né? Se a gente faz o laser, por exemplo, digamos que eu tenho uma mucosite em palato mole, uma mucosite geralmente dá em rebordo lateral de língua. Quando a gente posiciona o laser nessa região, é natural eu ter reflexo de náusea. Nossa, é muito natural. Então, assim, se eu vou fazer um laser, se eu vou fazer qualquer tipo de tratamento odontológico e meu paciente onco está com náusea, não tem outra alternativa. A gente tem que utilizar antieméticos, tudo bem? Porque esse paciente ele vai ficar com náusea e é efeito da quimioterapia. Não só da quimioterapia, como eu citei. Então, é aquele paciente que reduz fluxo salivar, ele vai falar para você que parece que não desce, a saliva tá grossa, a saliva tá espessa. Pode ser um paciente que tem ali uma faringite recorrente, um acúmulo de secreção na região da garganta, de traqueia. Então é um paciente secretivo muitas vezes e isso só piora. É uma soma de fatores que levam à náusea, tá legal? Então aqui um dos primeiros que a gente pode utilizar, e isso aí, eu sugiro você ter essa troca com um oncologista, tá certo? É aí esse tipo de antagonistas. E aqui a gente tem vários representantes com os nomes cabeludos maravilhosos. Por exemplo, né? Ondansetrona, ou nome comercial que é o Zotran. Esse é um dos principais que a gente utiliza. Granizetrona, dolazetrona, finaltrona você sabe que é um antiemético desse grupo de antagonistas, tá legal? Tropizetrona, polonozetron, todos esses são aí, vão ser mais ou menos a primeira escolha para os pacientes. Outra alternativa, como eu citei para vocês, é o uso ali de corticosteroides, dexametasona. Sim, pode ser utilizado, pode ser implementado como terapia. Pamela, posso utilizar no meu paciente? Posso fazer uma dose de dexametasona? Doc, por ser um corticosteroide e por esse tipo de medicamento diminuir ainda mais a imunidade do paciente, eu sugiro você mais uma vez conversar com o médico e ver a melhor aplicabilidade, ver se é o melhor recurso, tá legal? Nesse caso a gente tem que fazer essa troca mesmo, mas é importante você saber que você tem esse recurso e que sim, ele pode ser utilizado, tá legal? E outro tipo, esse daqui não é tão comum, esse daqui a gente tem ali pesquisas agora nos Estados Unidos, mas eu ainda não tenho comercialmente muito esses medicamentos, pode ser que você encontre, que são os antagonistas dos receptores de neurocinina, tá? O NK1. E aqui eu tenho dois representantes que a gente encontra no Brasil, mas não é tão comum, como eu falei. Aprepitanto e fosfaprepitanto, esses dois. O aprepitanto é o que a gente utiliza via oral e o outro, fosfaprepitanto, é o que utiliza intravenoso. Então pode ser utilizado, pode ser que isso chega para você esse nome e é esse nome cabeludo mesmo, tá, Doc? Mas aqui então, ó, resumindo para vocês, se é um paciente que Pamela, eu posso utilizar antiemético? Deve. Tem um guideline aqui para te orientar, inclusive. Porém, a minha sugestão para você, sempre, quando a gente pensar no paciente onco, a minha ligação com médico, enfermeiro, nutricionista, ela deve ser assim muito mais. Os laços devem ser estreitados para a gente tratar esse tipo de paciente. Não porque, Doc, a gente tem que pedir autorização para o médico, ou a gente tem... Não, é para a gente realmente ter essa troca. E o que a gente for fazer, o que a gente for prescrever, não atrapalhar a quimioterapia, não gerar uma comorbidade no paciente, não acabar levando a mais alterações sistêmicas, sobrecarregando esse paciente, sobrecarregando toda a saúde dele, né? A gente sabe que é um paciente estável, é um paciente geralmente debilitado. Então, a gente sempre tem que ter essa troca, sempre conversar com o médico, falar, doutor, é o seguinte, estou com um paciente aqui,
é o seu paciente, ele faz químio, ele faz cisplatina, é um paciente com muita náusea para atendimento odontológico. Queria conversar com o senhor, se você acha legal, se você concorda, da gente fazer ali um antagonista 5-HT3. Vale a pena? O que você acha? Eu posso utilizar? Eu tô pensando em utilizar tal, né? Eu tô pensando em utilizar ali o Zofran, o Anzemet, o Onicite, né? Você, enfim, cita tá aqui no resumo para você não esquecer. Então, e aí? Tudo bem? Eu posso utilizar? Você concorda com isso? Porque assim, eu preciso fazer o atendimento, eu preciso fazer a laser terapia, mas ele tá sofrendo, então ele tá sentindo incômodo, muita náusea. Tudo bem? Inclusive, você pode avaliar também com o médico se não dá para utilizar um Dramin, se não dá para utilizar um Plasil. O que eu tô trazendo para vocês aqui são medicamentos antieméticos, Doc, que são mais potentes. Às vezes, só o Dramin ou mesmo o Plasil não vai ser suficiente para controlar a náusea do paciente. Porque aqui essa náusea é uma náusea mais crônica, é uma náusea que realmente está ligado com efeitos colaterais importantes da quimioterapia. E aí pode ser que você precise aí de um medicamento mais potente para conseguir dar conta. Beleza, fechou, Docs, muito bom! E ó, últimos recados, enfim, na verdade, para eu ir embora. Recado número 1, ó, mais uma vez, se você quiser receber os resumos das minhas lives que eu mando toda semana, enfim, se você quer entrar na minha lista de transmissão, você entra no meu site www.pamelaperes.com.br/resumos, deixa seu e-mail, seu nome, que aí toda semana eu mando o resumo das lives, esse resumo que eu utilizo mesmo. Mando artigos para você se aprofundar, enfim, tudo que eu me embaso eu posso te mandar, tá legal? Outro recado é que, se você também quiser se aprofundar, entender um pouco melhor sobre como atender pacientes no seu consultório odontológico, pacientes com alteração sistêmica no seu consultório odontológico, com segurança, com previsibilidade. Então, se você quer descomplicar realmente o atendimento desses pacientes, incluindo pacientes oncológicos, você pode entrar também no meu site e tem o meu e-book, que é o pamelaperes.com.br/ebook, tá legal? Então você abaixa o meu e-book, também é de graça, e aí eu tenho certeza que vai te ajudar nesses atendimentos. O terceiro recado é o seguinte, Doc, ó, na verdade, tá praticamente toda semana, toda quinta-feira, a gente tá fazendo discussões de caso clínico. E aí, se você quiser que eu te ajude num caso clínico seu, que você vai atender, que você já atendeu, que você ficou com dúvida, ou foi um caso que, caramba, foi um caso legal, um caso interessante, um caso que você quer compartilhar, quer que eu traga aqui pra discussão, enfim, pra gente aperfeiçoar esse caso ainda mais, especialmente em relação ao manejo odontológico, manda para suporte@pamelaperes.com.br, que eu vou pegar todos esses casos clínicos e aqueles mais legais, mais interessantes, ou que a gente ainda não falou aqui no YouTube, eu vou discutir ao vivo com você. Combinado? Não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma live. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, também deixa ali um like no Spotify. Não é nem like no Spotify. No Spotify a gente avalia, né? Avalie o Spotify, então, se você curte, compartilha se você acha legal. A gente também tá no Spotify, a gente também tá no iTunes, no Google Podcast e no Podcast Addict. Então, todas as minhas lives, todas as minhas aulas, se você não tem tempo para assistir, você pode ouvir aí no carro, pode ouvir indo pro trabalho, no ônibus, sei lá, você tá limpando o consultório odontológico, tá fazendo aquela faxina, tá fazendo um trabalho manual, enfim, você pode ouvir todas as minhas aulas, todas as minhas lives, ouvindo, né? É produção em dobro aí, tá legal, Doc? E é isso então. Vou encerrando mais essa live. Um beijo pra você que ficou aqui comigo no YouTube e um beijo pra você que está aqui no Instagram, tá bom? A gente se vê então, quem é de Natal, ó, sábado estou aí, tá bom, Docs? Tchau, um beijo pra vocês e boa terça-feira.